Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre caderneta de poupança, um investimento que é muito tradicional aqui no nosso país. A gente tem que saber então que a poupança, ela é uma modalidade de conta que tem como propósito estimular a economia popular ao permitir a aplicação de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente, tá? Então, primeiro ponto, quando eu falo da poupança, é que eu estou falando que eu tenho uma modalidade de conta, não é um título de crédito. O investidor que tem o interesse em colocar o dinheiro dele em poupança, basta ele ir até uma instituição financeira que está autorizada a emitir uma caderneta de poupança, fazer a abertura da conta e passar a depositar valores nessa conta aqui. Pode depositar, pode também fazer transferências. Quem é que pode, então, emitir uma caderneta de poupança? Olha só, Caixa Econômica Federal, a CEF, Sociedade de Crédito Imobiliário, a SCI, um banco múltiplo que tenha a carteira de crédito imobiliário, Associação de Poupança e Empréstimo, as APEs, e cooperativas de crédito. Então, essas instituições podem emitir caderneta de poupança, podem fazer a abertura desse tipo de conta. Característica: a gente tem a liquidez. Os recursos aplicados na poupança podem ser resgatados a qualquer momento. Então, a pessoa foi lá, fez a abertura da conta hoje, já fez uma transferência. Se daqui uma semana, se daqui 2 semanas ela precisar do dinheiro que ela depositou, ela vai poder resgatar sem maiores dificuldades, porque a liquidez ela é imediata, a qualquer momento. O detalhe é que nem sempre o investidor ele vai conseguir resgatar o dinheiro dele com rendimento, mas isso a gente já vai ver. E também tem a característica de ter um acesso simples. Para investir, basta o investidor abrir essa conta e depositar valores. Geralmente a gente não tem um valor mínimo de aplicação. Vamos falar sobre a rentabilidade agora. Embora a poupança ela ofereça liquidez diária, é importante observar que sua rentabilidade para pessoas físicas é calculada de forma mensal, incidindo sempre sobre o menor saldo mantido no período, tá? Então, para que o investidor ele tenha algum retorno, ele vai ter que manter na conta dele os valores por no mínimo 30 dias. Então, diferente de outros títulos de investimento onde a gente tem a rentabilidade diária, na poupança, se a gente estiver falando de um investidor que ele é pessoa física, a rentabilidade vai ser mensal. Então, só um exemplo aqui, né? A gente tem um depósito que aconteceu no dia 4 de maio no valor de R$ 300. Os rendimentos referidos a esse depósito que aconteceu, falei 4 de maio? 4 de janeiro. Esses rendimentos referentes a esse depósito de 4 de janeiro, eles só vão ser contabilizados no dia 4 de fevereiro, que é quando a gente diz que essa aplicação ela fez aniversário. Então, as pessoas comumente elas ficam olhando no extrato qual que é a data de aniversário dos valores que elas aplicaram na poupança. Então, para esses R$ 300, para que tenha algum rendimento, eu tenho que esperar até o dia 4 de fevereiro. Se a pessoa ela for lá e resgatar no dia 12 de janeiro, ela pode fazer? Pode fazer. Liquidez a qualquer momento. O detalhe é que, como não passou um mês aqui, ela vai retirar exatamente os R$ 300. Ela não vai conseguir ter nenhum tipo de rendimento aqui. Renan, pode retirar menos? Pode. Se ela retirar menos, o que ficar aqui ainda vai gerar retorno se contabilizar 30 dias. Então, por isso que é o que a gente diz, né? Incide sempre sobre o menor saldo mantido no período. Então, vamos pensar o seguinte: ao invés de sacar R$ 300 aqui, o nosso amigo foi lá e sacou R$ 200 no dia 12/1. Significa que ainda ficou na conta o valor de 100. Porque ele depositou 300, né? Ficou o valor de R$ 100 depois do saque de 200. Lá no dia 4 de fevereiro,
Como ainda ficou dinheiro na conta e esse dinheiro ele contabilizou 30 dias, a gente vai ter rendimento. Mas esse rendimento ele vai incidir sobre o menor saldo do período, sobre os R$ 100, porque os R$ 200 aqui que foram sacados, eles já foram retirados sem rendimento nenhum, tá? Então, rendimento apenas sobre R$ 100 é o menor saldo que ficou dentro do período. Se ele não tivesse feito saque nenhum, o menor saldo, nesse caso aqui, teria sido R$ 300. E aí, o rendimento seria sobre R$ 300, tá? Já se ele depositar, então, R$ 200 no dia 7 de janeiro, os rendimentos referidos a esse depósito só serão contabilizados no dia 7 de fevereiro, tá? Nessa situação aqui, então, ele teria R$ 500, né? Depositou 300 no dia 4 de janeiro e no dia 7 depositou mais 200. Então, vamos supor aqui, no dia 12 de janeiro, esse nosso investidor teria R$ 500. Se ele fosse sacar aqui, da onde que a poupança ela iria pegar o dinheiro? Ela pegaria aqui dos R$ 300 ou dos R$ 200 que ele depositou por último? Primeiro, ela vai tentar pegar dos últimos R$ 200 que foram depositados. E se ficar faltando, aí ela vai pegar do depósito inicial. Então, se essa pessoa aqui for fazer um saque de R$ 50, vou colocar em vermelho aqui só para a gente contextualizar. Foi aqui, sacou R$ 50. Esses R$ 50, eles vão sair aqui dos R$ 200, que foi o último depósito feito, para tentar manter esses R$ 300 que eles já estão mais próximos da data de aniversário, estão mais próximos de gerar juros. Agora, se o saque fosse de 250, aí a lógica seria diferente, tá? Porque teria que pegar os R$ 200 aqui e ainda pegaria R$ 50 dos 300. É assim que funciona a lógica lá na poupança. E, de novo, olha no período, né? Qual foi o menor saldo daquele período e aí gera retorno sobre aquilo. Isso para pessoas físicas, tá? Que a gente considera que a rentabilidade ela é mensal. Se eu estiver falando de uma pessoa jurídica que tenha fins lucrativos, a rentabilidade é trimestral. Daí toda essa lógica que eu falei aqui, a gente tem que pensar no período de 3 meses. E se o investidor resgatar antes de 30 dias? Então, é aquilo, né? A gente não vai ter qualquer rendimento. Se o depósito, ou melhor, se o resgate for parcial, a gente vai ter a rentabilidade sobre o menor saldo do período. Aplicações que forem iniciadas no dia 29, dia 30 e dia 31 de um mês somente começam a pagar rendimentos a partir do dia 1º do mês seguinte. Isso porque a gente tem o mês de fevereiro que não em situações normais, né, sem ser ano bissexto, ele não vai ter o dia 29, nem o dia 30, nem o dia 31. Então, por conta disso, se padronizou que no dia 29, dia 30 e dia 31, a gente só vai ter a data de aniversário para esses dias aqui no primeiro mês do dia seguinte. Daí, dessa forma, acabou padronizando. Até porque também tem vários meses aí que não tem o dia 31. A remuneração da poupança ela sofreu alterações nos decorreres dos anos, tá? E a última dessas alterações aconteceu no dia 4 de maio de 2012, quando ficou estipulado que a rentabilidade da poupança é dada em função da meta da taxa Selic vigente no momento. Então, para que a gente tenha a remuneração da taxa Selic, a gente tem que olhar qual que é a meta da taxa Selic naquele determinado momento. Então, aqui, para pessoas físicas, eu vou ter o seguinte: se a meta da taxa Selic ela for superior a 8,5% ao ano, a remuneração da poupança vai ser 0,50% ao mês, mais a taxa referencial. Tem que lembrar aqui que tem a taxa referencial. Se a rentabilidade se a meta da taxa Selic ela for inferior ou igual a 8,5%, a remuneração da poupança vai ser 70% da meta da taxa Selic mais a taxa referencial, tá? Então, por exemplo, se a meta da taxa Selic está em 5% ao ano, tirar de vermelho, né, se não confunde. 5% ao ano, essa é a meta que foi definida pelo Comitê de Política Monetária. Qual que vai ser a remuneração da poupança? Bom, se é inferior ou igual a 8,5% ao mês, a meta ela vai ser de 70% da taxa Selic. Aí a gente vai calcular aí 70% de 5, eu acho que isso dá 3,5% ao ano, tá? Daí depois a gente traz ao mês, né? Porque na verdade, a poupança ela remunera mensalmente, mas o cálculo é feito dessa forma. Por outro lado, se a meta da taxa Selic estiver em 10% ao ano, mais TR, né? Não esqueçam do TR. Se a meta da taxa Selic ela estiver 10% ao ano, aí se enquadra nessa regra.
Acima de 8,5, a remuneração é 0,50 ao mês, mais a taxa referencial. Aí é fixo, tá? 0,5 ao mês, ou, em termos nominais, né, 6% ao ano. Mais a taxa referencial, isso para a pessoa física. Para a pessoa jurídica com fins lucrativos, a remuneração é a mesma, a diferença é que a gente vai ter a rentabilidade trimestral. Se a meta da taxa Selic estiver acima de 8,5%, a rentabilidade, então, da pessoa jurídica vai ser 1,50% ao mês, ao trimestre, 1,50% ao trimestre, perdão, mais a taxa referencial. Se estiver igual ou inferior a 8,5% a meta da taxa Selic, a remuneração vai ser 70% dessa meta, mais a taxa referencial. Então, acaba que o valor nominal acaba também sendo de 6% ao ano, mais a TR, quando a Selic ela estiver superior a 8,5%. Caso o investidor ele tenha alguma aplicação que antecede a data de 4 de maio de 2012, ele vai continuar a receber rendimentos de acordo com a regra antiga, que estabelecia que a poupança ela rendia 0,5% ao mês, acrescida da taxa referencial. E aqui não se olhava, então, qual que era a meta da taxa Selic. Então, se a pessoa lá em 2010, ela colocou o valor de 50 mil reais na poupança. Nessa época aqui, a taxa Selic estava em 15%, só para a gente ter uma ideia. Né? Não era isso, mas só para a gente contextualizar. Não importa a meta da taxa Selic. Lá em 2010, a regra era que qualquer depósito feito na época, a rentabilidade para a pessoa física era 0,50% ao mês, mais a TR. Hoje, essa regra só vale se a taxa Selic ela estiver superior a 8,5%. Se a taxa Selic aqui estivesse 6% ao ano, naquela época a rentabilidade ainda seria de 0,5% ao mês mais TR. Hoje já seria diferente, já seria 70% dessa meta aqui. Bom, se a pessoa depositou em 2010 o valor de 50 mil reais e desde lá ela não mexeu nesses 50 mil reais, ainda que tenha se passado vários anos, a remuneração dela continua sendo 0,50% ao mês mais TR, independentemente da taxa Selic. Então, aquelas pessoas que têm um depósito antes de 2012, antes de 4 de maio de 2012, elas continuam seguindo a regra antiga. Então, isso é vantajoso, né, para essas pessoas quando a taxa Selic aqui despenca. Né? Se a taxa Selic for a 2% ao ano, tal como já aconteceu, né, nessa casa aqui de 2%, essa pessoa ela ainda vai ter a remuneração de 0,50% ao mês mais TR, ou 6% ao ano em valores nominais, mais a taxa referencial. Ela continua tendo essa remuneração mesmo com a taxa Selic aqui. E as outras pessoas que tenham a poupança que os valores foram depositados após essa regra, essas outras pessoas aqui elas vão estar com a remuneração de 70% disso, né, que dá 1,4% ao ano. Olha a diferença então, né? Essa pessoa recebendo 6, essa 1,4, mas isso por quê? Quem tem depósito antes da regra continua seguindo a regra antiga de que era 0,5% ao mês, independentemente da meta da taxa Selic. Em relação aos riscos, tá? Para quem coloca o seu dinheiro em poupança, o maior risco é o risco de crédito, que é o da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros ou do principal. A poupança ela conta com a garantia do FGC até 250 mil por CPF ou CNPJ ou ainda instituição financeira ou conglomerado financeiro, o que passa mais credibilidade para esse investimento, né? Acaba reduzindo o risco de crédito. Por isso que ele também é bem popular. O risco de liquidez é inexistente, porque a pessoa ela consegue sacar a qualquer momento o valor da conta dela. O que acontece é que ela vai sacar com ou sem remuneração, né? Porque se ela sacar antes da data de aniversário, ela não vai ter remuneração nenhuma. E tributação, um dos principais atrativos, e na verdade acho que talvez seja essa a principal característica da poupança, por ser tão tradicional, é de que não tem imposto de renda para a pessoa física. Então, não tem cobrança de imposto de renda e nem de IOF. Para a pessoa jurídica tem um pouco de diferença, tá? A tributação ela vai depender se essa pessoa jurídica ela possui ou não fins lucrativos. Se a pessoa jurídica ela não tem fins lucrativos, aí ela não tem cobrança de imposto de renda. Por outro lado, se a pessoa jurídica ela tem fins lucrativos, a cobrança de imposto de renda vai ser na alíquota fixa de 22,5%. Tá? Essa é a diferença. Pessoas jurídicas, então, o que a gente tem que lembrar?
Pessoa jurídica com fins lucrativos tem o imposto de renda nessa alíquota e a remuneração ela é ao trimestre, ou seja, eu preciso esperar pelo menos 3 meses para que aí sim tenha alguma rentabilidade quando for uma pessoa jurídica com fins lucrativos. Para a pessoa física, a rentabilidade ela é mensal e eu não tenho imposto de renda ou IOF, total isenção de tributos.